Olá pessoal, então nós estamos falando das aulas de medida de posição e dispersão, né? Então nós já falamos sobre medidas de posição e agora vamos falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Tá? Então vamos olhar esse conjunto de dados aqui. Ó. A gente pede para calcular a medida de posição de cada uma dessas amostras aqui. Ó, tá? Então se vocês olharem aqui, ó, esse conjunto de dados aqui tem a mesma média, tem a mesma mediana e tem a mesma moda. Só que se a gente olhar aqui, esses conjuntos não são iguais. Ó. Se a gente olhando os dados, esse conjunto aqui parece estar mais uniforme. Ó. Vai de 56 até 67. Esse aqui já tem mais valor extremo. Ó. Vai de 33 ao 90. Então esse conjunto aqui varia mais do que esse. Mas quando eu olho só as medidas de posição, eu não consigo enxergar isso, né? Aqui elas são iguais, ó. Então eu iria falar que esse conjunto A é igual ao conjunto B, tá? Então por isso que é importante a gente trabalhar com algumas medidas de dispersão, né? Então quando eu jogo esses dados aqui num gráfico, ó, esse A e o B aqui, ó, o A aqui ele está mais uniforme os dados, né? Varia menos. E o outro conjunto varia muito mais, ó, o B, tá? Então, quando eu vejo dispersão, eles têm dispersão diferentes, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre essas medidas de dispersão. Então, uma média é uma medida de centro de distribuição, né, que nós já vimos, mas ela não fala nada em relação à dispersão dos valores. Quanto maior a variação dos dados, menor a representatividade da média, né? Se os dados estão variando pouco, então, por exemplo, se os dados variam pouco, a média está aqui no meio, então a média está representando bem esses dados. Agora, se eles variam muito, a média está aqui, ó, eles não representam bem, que está muito variado. Né? Então, quanto menor a dispersão, quanto maior a variação, menor a representatividade. Né? Então, as medidas de dispersão servem para qualificar a média. Então, quanto menor a dispersão, mais confiável vai ser a média. Tá? Então, essas medidas de dispersão, quais são as principais características? Elas medem a variabilidade do conjunto de dados, sempre devem estar associadas à medida de posição. Então não adianta nada eu falar, a variação é 100, mas 100 em relação ao quê? Então eu tenho que ter uma média, né, uma medida de posição, eu falar 100 em relação a, vamos supor que a média é 1000. Então 100 em relação a 1000, ou seja, é pequeno. Vamos supor que a média é 10 e a variação é 100. Então 100 em relação a 10 é uma variação muito grande. Então as variações devem estar associadas a uma medida de posição. Tá? Deve ser compreensível e fácil de calcular e não mostrar que não é difícil calcular não. Tá? E tem que estar exposta menos possível às flutuações da amostra. Então a gente vai ver que pela fórmula que usa a variância, ela segue isso aqui. Ó, não está passivo de variação das amostras. Tá? Então, geralmente é desejável, né, a gente considerar a variabilidade e também as medidas de posição. Né? Então, por exemplo, ao escolher o fornecedor A ou fornecedor B, a gente pode considerar não somente o tempo de entrega, mas também a variabilidade do tempo de entrega. Né? Então, se você tem um fornecedor lá que está entregando um produto para você, mas às vezes ele entrega rapidinho, depois ele demora muito para entregar, então às vezes você precisa entregar o material para o cliente, ou precisa produzir o material na sua empresa, e às vezes ele demora demais, demora pouco, né? Vamos supor que o fornecedor B não, às vezes ele demora um pouquinho mais que o A, mas ele tem sempre aquele prazo, então você sabe que 2 horas é o prazo para ele te entregar. Agora o B pode demorar 2, pode demorar meia hora, pode demorar 5, 6 horas. Então, quando a gente olha isso, é importante a gente ter essa noção de variabilidade, né, junto com uma medida de posição. Então aqui são 3 conjuntos de dados de novo, né, então todos têm a mesma média, né, só que se a gente olhar, isso aqui é uma constante, ó, e aqui está variando mais. Então só reforçando que às vezes a gente olhando só a medida de posição não é importante, a gente não consegue enxergar totalmente o que está acontecendo com os dados. Tá? A primeira medida de variação é a amplitude. Tá? Ela é bem simples, né, de medir. Tá? A gente vai pegar o maior valor menos o menor valor. Tá? O máximo menos o mínimo. Então, quando que a gente vê isso aí que é muito utilizado, essas medidas de posição e dispersão? Quando a gente tem dados de temperatura, né? Então fala assim, a mínima hoje foi tanto e a máxima foi tanto, né? Então a gente tem uma amplitude de temperatura, então é uma medida de variação, tá? Ela é limitada porque pega apenas os valores extremos
e ela é instável porque não leva em conta os valores internos, tá? Então vamos pegar esse conjunto de dados aqui, ó. Qual que seria a amplitude aí, né? Então a amplitude desse primeiro valor aqui, ó, vai ser o maior valor aqui, que é o 130, né? Menos o menor valor aqui, que é o 95. Então essa amplitude aqui é 35, tá? Aqui, ó, a amplitude das notas, ó, o maior valor é 10 e o menor valor aqui vai ser 8, né? Então a amplitude aqui é igual a 2, tá? Então a amplitude é bem simples, é só pegar o maior valor menos o menor, né? Eu tenho uma medida de amplitude. Então é uma forma rápida de ver a variação dos dados. Tá, vamos supor isso aqui, ó, valor de serviço de assistência técnica, né? Então o maior valor foi 615, o menor 425, então tem uma amplitude de 190 aqui, ó, tá? Amplitude interquartílica, eu posso usar os quartis para calcular uma amplitude também, né? É a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro. Então se o primeiro, vamos supor, o primeiro, o Q1 aqui, eu tenho um conjunto de dados aqui, ó, né? Então vamos pôr que o Q2 está no meio, o Q1 está aqui e o Q3 está aqui, né? Esse Q1 aqui, ó, deixa 25% dos dados abaixo, tá? O Q2 deixa 50% abaixo, mas daqui aqui também eu tenho 25%, tá? O Q3, ele vai deixar daqui para cá 75%, mas daqui a aqui eu tenho 25%, tá? Então se eu pegar o Q3 menos o Q1, ó, 75 menos 25, sobra isso aqui, ó. Sobra 50% dos dados, né? Então se eu pegar o intervalo entre eles aí é de 50%, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o terceiro quartil aqui, ó, é 525, o primeiro quartil é 445, tá? Então a diferença entre eles aqui vai ser 80, tá? Então, ou seja, 50% dos valores, né, estão entre 445 e 525. Tem uma variação de 80 aí nesse número de assistências aí, tá? E agora, outra medida que é bastante utilizada é a variância e desvio padrão. A variância, o que é? Como é que eu calculo a variância? Eu tenho que ter um valor de referência, então vai ser a média, tá? Então vai ser o somatório de cada valor menos a média elevado ao quadrado, aí eu somo tudo isso e divido por n menos 1. Tá? Isso aqui seria a variância da amostra, amostral. A variância da população, a única diferença é que eu não divido por n menos 1, divido por n. Tá? Quando eu tenho uma amostra, eu tenho que fazer essa correção aqui, ó, para que essa estimadura aqui, que esse s ao quadrado, seja preciso, seja eficiente, consiga medir bem a variância. Tá? E esse aqui a gente divide só por n. E o desvio padrão, na verdade, é só tirar a raiz da variância. Tá? Então tem a variância, calculo por essa forma, tiro a raiz, eu tenho o desvio padrão. Então isso aqui é a variância da amostra e o desvio padrão da amostra. Isso aqui é a variância da população, representada por um símbolo grego, e o desvio padrão da população também, é só tirar a raiz, tá certo? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer esse exemplo aqui agora. Então vamos calcular a média e o desvio padrão desses dados aí, tá? A média eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer a média aqui, ó. Então o que seria a média, né? Vai ser a soma dos valores, vamos pôr aqui, ó, 20 mais 15, vou somar tudo isso aqui, né? Mais, vou pôr reticências aqui, ó, mais o 15, isso tudo aqui, ó, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 7, tá? Então já fiz essas contas, então isso aqui vai dar 16,57, então isso aqui é a média, tá? E o que é a variância agora, ó? Vai ser o somatório de x menos, agora x barra, né, ao quadrado sobre n menos 1, né? Então vai ser o somatório de x, o x barra já achei que é 16,57 ao quadrado sobre 7, que é o n, né, 7 menos 1, tá? Então eu vou fazer na outra página aqui, mas então agora vai ser cada valor. Então o que eu vou fazer? Vai ser 20 menos a média ao quadrado, mais 15 menos a média ao quadrado. Então eu vou pegar a soma de cada valor menos a média, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então a variância, então vai ser igual aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então vai ser
o primeiro valor lá, né, que vai ser 20 menos 16,57, isso aqui ao quadrado, né? Mais, então eu peguei o primeiro lá, 20, depois agora eu vou pegar o 15. 15 menos 16,57 ao quadrado, mais, e assim por diante, ó, e reticências aqui, né? E vou fazer até o último lá, que deu 15. Então vai ser mais 15 menos 16,57 ao quadrado, né? É isso tudo aqui, ó, dividido por 7 menos 1, tá? Então, ó, se vocês fizerem aquela continha ali, ó, pegar cada valor menos a média elevada ao quadrado, então esse primeiro valor aqui vai dar 10,89 mais 2,46 mais 2,46 mais 2,04 mais 0,18 mais, estou usando duas casas, viu? 0,32 mais 2,46, isso tudo aqui dividido por 6, né? Então a variância vai ser igual a 20,81 dividido por 6 vai ser igual a 3,46, tá? E o desvio padrão vai ser a raiz da variância, que é igual a raiz de 3,46, que vai ser igual a 1,86. Tá? Só uma coisa aqui, então, por exemplo, aqui seria em minutos, tá? A minha unidade de medida aqui é minutos, tá? Então a média vai ser 16, então em média a pessoa fica esperando 16,57 minutos na fila, tá? A variância é uma medida ao quadrado, então isso aqui vai ser minutos ao quadrado. E quando eu tiro a raiz vai ser minutos, tá? Então a gente pode interpretar aqui, ó, que vai ser uma média de 16,57 minutos, mais ou menos 1,86 minutos para mais e para menos, que seria a variação, o tempo de espera naquela fila lá, tá? E uma outra medida que a gente vai ver é que a gente chama de coeficiente de variação. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho duas variáveis aqui. Então vamos supor que isso aqui fosse durante um mês. Então durante um mês a temperatura média foi 22 graus e teve uma variação aqui de 5 graus, que é o desvio padrão, 5 graus. Nesse mês também choveu 800 milímetros e teve uma variação aqui, um S de 100, tá? Aí eu posso perguntar para vocês, o que variou mais durante o mês? Foi a temperatura ou a precipitação? Tá? Se a gente olhar baseado no S, ó, o S aqui é maior, tá? Então eu ia falar assim, não, variou mais a precipitação, porque tem uma variação maior. Só que o que tem, qual que é o problema que está aqui? Ó? São unidades diferentes, ó. Então aqui está em graus e aqui em milímetros. Então eu não posso dizer que 5 graus varia mais do que 100 milímetros. Então são unidades diferentes, tá? Então quando eu quero comparar dois conjuntos de dados, eu tenho que utilizar o que a gente chama de coeficiente de variação. Então o que é o coeficiente de variação aqui? Ó? Vai ser o desvio padrão, né? Dividido pela média vezes 100 aqui, tá? Então quando que eu vou usar ele? Se os dois conjuntos de dados têm o mesmo número de observações, eu posso usar o S, tá? Se eles têm unidades iguais, eu posso usar o S. E se eles têm médias iguais, eu posso usar o S, tá? Nesse caso aqui, ó, eles não têm unidades iguais. Então, unidades deles não são iguais. Então, eu não posso usar o S, eu tenho que usar o CV aqui, tá? Então, vamos calcular aqui. A gente poderia calcular o CV aqui, ó. O CV da temperatura. Então, vai ser igual ao desvio padrão sobre a média, né? Vezes 100. Né? E o CV da precipitação vai ser o desvio padrão sobre a média vezes 100 aqui, tá? Vamos fazer as continhas na calculadora aqui. Então vamos pôr aqui, ó, 5 dividido por 22
vezes 100. Então vai dar 22, aproximadamente 22,7% aqui. Ó. E aqui vai ser 100 dividido por 800 vezes 100. Então vai dar 12,5%, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que variou mais? Variou mais foi a temperatura, tá? Apesar do desvio padrão for menor, né? Mas é porque não tem nada a ver essa unidade com essa. Então, como eles têm unidades diferentes, eu tenho que usar o coeficiente de variação para comparar dois conjuntos de dados, tá? Então, quando eu uso o CV, eu vou usar o CV quando eu quero comparar dois conjuntos de dados e ver qual que varia mais, tá certo? E agora, só para terminar, seria o erro padrão da média, né? É um jeito de eu medir qual que é a precisão que está a minha média, tá? Com que precisão que a média foi estimada. Então, a fórmula dele vai ser o desvio padrão sobre a raiz de n. Então, aqui vamos fazer só esse primeiro exemplo aqui, ó, a fila do banco, né? Que é o mesmo exemplo que a gente fez aqui, ó. Esse exemplo aqui, que são os mesmos valores. Então, eu já tenho o desvio padrão, deu 1,86, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 1,86 dividido por raiz de n. O n lá quanto que era o n lá? O n era 7, né? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso era 7. Tá? Então depois vocês façam a continha aí. Então eu tenho o desvio padrão da média aqui, tá certo? Bom, pessoal, então essa aula de hoje era isso e até a próxima aula.